Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do livro da sabedoria. Nós estamos nessa terceira parte do livro, até o final do livro, refletindo sobre o Êxodo. Há uma grande reflexão sobre o Êxodo. E nós ainda, neste capítulo 14, vamos conversar sobre os ídolos fabricados. No capítulo 13, houve já um início da condenação aos ídolos fabricados. Você acompanhou comigo? Uma condenação da divinização da natureza, né? De achar que os astros, sol, estrelas eram deuses. Isso é condenado pelo livro da sabedoria. E também a condenação dos ídolos fabricados, o artesão que pega uma madeira e fabrica o ídolo. Esse capítulo 14 continua ainda falando e tratando sobre os ídolos fabricados. Há uma condenação extensa sobre os ídolos fabricados e há também aqui uma condenação muito clara em relação a um costume que havia, estava muito em voga, isso entre os gregos e os romanos, os chineses, os egípcios, de transformar uma pessoa depois de morta, ou até às vezes viva também, em Deus, né? Ou seja, tratar uma pessoa, um governante, um soberano, alguém como se fosse Deus, também será condenado, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso dentro da meditação sobre o Êxodo, porque o Êxodo é um livro que condena justamente toda idolatria, tá bom? Vamos lá? Dá um like aqui no vídeo e eu quero agradecer os comentários, que vocês escrevem nos comentários, muito obrigado. Leio todos e mais do que isso, eu tenho como prática rezar por vocês, rezo por todos vocês que estão acompanhando conosco. Deixa eu pedir um favor a você, chame mais 2 pessoas para fazer parte aqui com a gente desse momento. Chame só mais 2 pessoas. 2 pessoas para a gente fazer essa caminhada junto, né? Eu sei de lugares que tem por aí que pessoas se reúnem, tem grupos de WhatsApp, né? Que discutem a Bíblia, faz grupos, né? Ou assistem aqui o vídeo e depois vão discutir. Parabéns, muito obrigado, porque vocês estão entendendo aí o que é o objetivo, é ter essa intimidade com a palavra de Deus. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler atentamente o capítulo 14, capítulo 14 que traz para a gente ainda sobre os ídolos fabricados. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abristes caminho mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta mesmo sem meios, quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas no navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo que ele e o que o fez. Este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados na criação de Deus. Eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve.
Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou em seguida como a um Deus aquele que não passava de um morto e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista que, talvez querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo, e a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. E isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Nome de Deus, né? Como se não bastassem ter errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando os mistérios ocultos ou entregando-se às orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa: sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudícias. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso, porque confiam em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião de ter feito juramento enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Muito bem, aqui nós temos uma condenação muito grande dos ídolos, mas, na verdade, subjacente, nós temos uma condenação às religiões que o povo de Deus acabou entrando em contato. Nós estamos numa grande meditação sobre o Êxodo e é importante que a gente lembre que o povo de Deus, depois de 40 anos no deserto, entra ali por Jericó, na terra prometida, e começa a tomar posse dessa terra. Quando eles chegam nessa terra, ali havia vários povos. Jebuseus, ali na região de Jerusalém, cananeus, heteus, heveus, né? Então você vai encontrar um monte de gente, principalmente os cananeus naquela região. Ora, esse povo tinha a sua religião, esse povo tinha os seus costumes, esse povo tinha a sua cultura. E quando o povo de Deus entra, eles não aceitam a cultura, a religião, principalmente a religião, né, e os costumes. E há, então, de uma forma muito natural, uma condenação desses costumes, dessas religiões e dessa cultura. Uma das coisas que mais nesse capítulo ele se prende é a condenação aos ídolos. É importante lembrar que a Bíblia condena a adoração a algum ídolo que não seja Deus. E não é uma condenação em si das imagens. É importante lembrar isso porque o pessoal usa muito isso para atacar os católicos, por ignorância ou por má fé.
às vezes é ignorância e má fé junto, né? Basta você ter um pouquinho de inteligência e estudar a Bíblia como nós estamos fazendo, e você vai perceber que a condenação é em relação à idolatria. Você colocar no lugar de Deus um ídolo. Isso é errado. Isso nós católicos também não aceitamos, né? E por que essa condenação em relação aos ídolos esculpidos? Porque eles achavam, né, eles achavam que quando você esculpia um ídolo na madeira e alguma coisa, você tinha ali, naquela madeira esculpida, um ídolo que não era Deus. Então, isso é condenável e deve ser condenado, sim, tá? Mas não é simplesmente dizer assim, vocês têm uma imagem de Nossa Senhora. Não, nós temos uma imagem de Nossa Senhora que nós sabemos com toda certeza que ali não é Nossa Senhora, mas representa na nossa lembrança a Mãe de Deus. Então, eu acho que já falei isso demais também, eu acho que é importante. Mas vamos lá. A condenação aqui dos ídolos fabricados, e chega o momento em que diz o seguinte, olha, vocês fabricam essas imagens de monstro, de feras, e coloca na proa do navio. Isso é uma coisa, e sempre foi um costume de todos os povos, gente, de todos, inclusive aqui no Brasil, até entre os indígenas também, botar uma carranca na frente, né? Isso em todos os lugares. Nossa, se você ler Moby Dick, você vai ver também que tinha até ali na frente do navio também. Era um costume que as pessoas achavam, então colocavam uma fera, um dragão, alguma coisa, como se espantasse. Então, isso é condenado também por... vocês colocam uma figura de um monstro na proa do navio, mas explicando, quem é que deu inteligência para o homem construir o navio? Foi Deus que deu. Então, como você pode confiar numa imagem que você esculpiu e não confia no Deus que deu inteligência para o homem construir o navio? É verdade. Ora, como é que você vence o mar? Não é por causa da carranca que tem na frente do navio. Você vence o mar pelo engenho, né? E pela inteligência que Deus concedeu ao homem de construir um navio. E a Bíblia tem razão, né? O homem tem inteligência de construir um navio. Constrói um navio. Esse navio vence o mar. E você depois vai botar uma carranca na frente dele? Fala aí, ó. Você deve confiar em Deus, que deu inteligência ao homem de fazer um navio, né? Então, e vai. E há um momento aqui que há uma condenação muito clara de um costume da época chamado apoteose. Depois eu vou explicar para você o que é apoteose. A apoteose era um costume, né, entre os gregos entre os romanos, mas a apoteose também acontecia no Egito e na China. Você transformar uma pessoa em Deus, né? A Bíblia aqui, o livro da sabedoria, já condenou transformação de astros, estrelas em deuses, ou seja, a divinização das coisas criadas. A Bíblia aqui já condenou a fabricação de ídolos e agora ela condena a deificação de pessoas. E era muito comum que de repente um soberano fosse tomado por Deus. Os gregos faziam muito isso. Ou então uma pessoa que depois que morresse fosse transformada num Deus. Era um costume. Isso é chamado apoteose. Eu vou te explicar daqui a pouco. Tá bom? E há uma condenação muito clara de todo tipo de idolatria. Condena-se a compreensão que o povo tinha de transformar as coisas da natureza em Deus. Está errado. Condena-se a fabricação de ídolos. Faz um ídolo e diz, aqui está Deus. Está errado. Condena-se a apoteose, ou seja, dizer que uma pessoa é Deus, ou então se tornou Deus. Tá bom? Tá certo? Vamos lá. Então, quero pegar aqui com você alguns versículos para a gente entender. Versículo 1 fala dessa coisa que eu falei do ídolo colocado na frente do barco. Outro, por sua vez, que quer navegar,
e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva. Ou seja, pega uma madeira ruim, de pior qualidade do que o navio, uma madeira vagabunda, porque o navio é feito na madeira boa, coloca na proa do navio. Pá! Ou seja, e confia naquela proa, naquela carranca que colocou na frente. Ou seja, ele não confia no próprio navio, que Deus deu a inteligência para ele construir, mas confia naquela imagem que colocou na proa. Ou seja, o navio com uma madeira nobre, ele não confia, mas confia naquela madeira podre, que ele colocou na frente do navio. Então, isso é uma condenação aqui desse costume que as pessoas tinham de colocar na proa do navio alguma imagem. Uma noção muito interessante aqui é que quem conduz, protege a navegação é Deus. Olha que interessante. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abrisses caminho mesmo no mar e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que é vós que podeis tirar do perigo aquele que as afronta no mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras da vossa sabedoria. Ou seja, quem é que conduz, protege o povo no mar? É a providência divina. Não é nada de um animal, um dragão, uma carranca esculpida na proa do navio. Não é não, é Deus, tá? E aqui tem uma menção muito interessante da Arca de Noé. Olha que interessante. Assim com efeito, quando na origem dos tempos fizesses perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, ou seja, a Arca de Noé. Ora, mais ou menos assim, se Deus, deu a Noé a capacidade de montar uma arca e protegeu essa arca, salvando a humanidade, como Deus não vai proteger o barco que você vai andar, né? Muito bem. Aí eu queria lembrar aqui, essa é a condenação de criar ídolos, de criar, esculpir e tal. A outra condenação é ainda aqui, uma coisa importante aqui, ainda aqui. Uma condenação aqui, essa questão de ídolos, construir ídolos, é equivalente à prostituição. Vem comigo aqui, ó. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia. Na verdade, a minha Bíblia usou a palavra apostasia, mas a palavra original usada aqui é prostituição. Prostituição. Foi pela idealização dos ídolos que começou a prostituição, e sua invenção foi a perda dos humanos. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra prostituição é sempre usada na Bíblia como uma infidelidade a Deus. Por quê? Porque Deus se relaciona conosco como um casamento. Ele, já expliquei para vocês, ele é o noivo e nós somos a noiva. Todas as vezes que nós nos perdemos e não somos fiéis ao nosso esposo, o nosso divino esposo que é Deus, nós estamos nos prostituindo. Então, a Bíblia equipara o pecado da infidelidade, Da infidelidade, de você não confiar em Deus, mas confiar no ídolo, como se fosse uma prostituição. Prostituição, tá bom? Muito bem, agora vem cá. A outra prática condenada aqui é a prática da apoteose. Apoteose. Vamos entender aqui, ó. O costume, qual que é o costume? Um pai aflito de luto prematuro mandou fazer uma imagem do filho, o filho morreu, em seguida, e depois dele ter sido morto, em seguida ele honrou como se fosse um deus, aquele que não passava de um morto. Transmitiu aos seus certos ritos e cerimônias. Este costume, o costume de que quando uma pessoa morre, ela se transforma em Deus, ou então quando uma pessoa está viva, ela é considerada Deus, este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também consequência da ordem dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas,
por aqueles que não podiam honrar pessoalmente porque moravam longe, fizeram-se representar nos que se achavam distantes. Expuseram publicamente a imagem do rei venerado. Então, vamos lá. O que havia então de costume? Vou explicar agora para você. Havia um costume chamado apoteose. Apoteose. O que é apoteose? Vamos entender a palavra apoteose. Vamos entender aqui. Apoteose. Apoteose é uma palavra grega. Preste atenção. Apoteose é uma palavra grega composta de duas palavras. Apo, que é um prefixo grego que significa mudança, transformar-se, transformação, e theos. Apoteos. Theos, que significa Deus. Apoteos significa transformar-se em Deus, mudar-se em Deus. Então, a palavra apoteose fazia menção a um costume daquela época de que uma pessoa, depois de morta, ela era transformada ou elevada à qualidade de Deus. Ou seja, era o ato de elevar alguém ao estado de divindade. Aí, logo depois, esse defunto recebia o título de divinos. Divinos. A apoteose, ela acontecia entre os romanos, geralmente com as pessoas mortas. Depois que uma pessoa morreu, aí você fala, nossa, essa pessoa, ela é merecedora desse título, porque ela é boa, ela é nobre, ela fez isso, ela fez aquilo. Essa pessoa, então, ela merece o título de divinos. E aí ele, então, passava pela apoteose, ou seja, pelo fato de elevar essa pessoa à categoria de Deus, ao estado de divindade. É uma deificação. Ora, os gregos já faziam isso de uma maneira mais avançada. Eles faziam apoteose com os vivos. Com os vivos, nem esperava morrer. Os gregos declaravam de repente que um soberano era Deus, Júlio César. Júlio Divino César. Já era Deus. Ou seja, ele era elevado, os gregos já elevavam a pessoa à condição de divino, de Deus, já vivo. Então, geralmente, Júlio César, eu acho que foi o primeiro. Júlio César, né, era considerado um deus. Um deus. Um deus. Tinha imagem para ser adorada, tinha imagem para que as pessoas pudessem olhar. Então, a apoteose acontecia entre os gregos, já com eles vivos. Tal pessoa vai ser levada à dignidade de Deus, ao estado divino. Então ele recebia aí já o título de Deus, se fazia até imagens para ele. Alexandre Magno passou pela apoteose. Mesmo vivo, ele era considerado um deus, Alexandre Magno. Então, olha que interessante. Essa prática é condenada. A prática da apoteose, que significa transformar um ser humano em Deus. Os romanos faziam isso com os mortos, os gregos faziam isso já com os vivos. Mas a prática da apoteose, gente, não é exclusividade dos romanos e dos gregos, não, viu? Os egípcios já faziam isso, Os faraós eram considerados deuses, Então, os faraós eram considerados seres divinos, E na China também. Os governantes, os soberanos, eram considerados deuses, Considerados deuses. Tá bom? Muito bem. Gente, o que é importante lembrar aqui é que nós ainda continuaremos com a reflexão sobre o Êxodo e tomando várias partes do Êxodo que chama atenção ao autor. Aqui, o que mais chamava a atenção do autor, e que é importante,
é considerar que há um único Deus e não há outro, senão Ele. Essa é a insistência do livro da sabedoria. Só Deus é Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda, radix David. Aleluia.